Prezados alunos e alunas, vamos dar continuidade então à nossa disciplina, né? E continuidade também à lista de exercícios. Nós paramos no número 3, agora nós vamos encontrar raízes de funções reais. E o primeiro exercício foi pedido para usar o método da bissecção para encontrar todas as raízes da função f de x igual a x² menos 5x mais 4,56. Como precisão mínima de b menos a, que é o tamanho do intervalo, menor ou igual a 0,1, né? Eu havia passado a resposta para vocês conferirem, no caso, mas faremos aqui desde o zero de fato, né? O primeiro passo, então, é encontrar os intervalos onde essas raízes x1 e x2 elas se encontram, né? Nesse caso, reparem que passando os valores para vocês, fica fácil encontrar, no caso, os intervalos, né? Mas eu usei aqui valores desconhecidos, né, como se eu não tivesse acesso a essas respostas, apenas para a gente ilustrar como seria na vida real. Tá bem? Olha só, então nós temos, para encontrar os intervalos, uma tabela com uma linha referente a x e vamos encontrar os valores de f de x. Por que a gente vai fazer isso? Lembrem que sempre quando o f de x muda de sinal, em um intervalo específico, quer dizer que existe uma raiz, pelo menos uma raiz, dentro desse intervalo, né? Então, basta nós analisarmos os valores de f de x para cada um desses x aqui. E se de fato a gente não encontrasse as raízes usando esses valores de x, a gente teria que fazer o quê? Teria que mudar esses valores até encontrar, de fato, os intervalos. Tá bem? Repare então que o primeiro x equivale a menos 9, né? Então, o f de menos 9, basta substituir esse valor de x aqui, onde na nossa função f de x vai ser igual ao quê? Eu ter menos 9 ao quadrado, deixa eu só mudar aqui rapidinho, beleza, menos 9 ao quadrado, porque iniciamos a nossa f de x com x ao quadrado, né? Como x é igual a menos 9, então temos menos 9 ao quadrado. Menos 5x, só que como x ele é igual a menos 9, menos 5 vezes menos 9, mais 4,56. Fazendo essa conta, eu peço para que vocês façam com mais calma em casa. O resultado é igual a 130,56, ou seja, nós temos esse resultado aqui, nesse caso, deixa eu só arrumar essa tabela, tá ok. Esse resultado aqui ele é o que? Ele é um resultado positivo, então a nossa f de x está acima do eixo, né? Estamos na parte positiva do nosso eixo y. Devemos fazer para todos os, no caso aqui, os números de x, né? Todos os valores de x. Fizemos para o x igual a menos 9, verificamos que a f de x é positiva. Vamos fazer agora para o x é igual a menos 6, que é o segundo valor aqui na tabela. F de menos 6 é igual a menos 6 ao quadrado, menos 5 vezes menos 6, mais 4,56. Realizando aqui essa operação, nós temos que a f de menos 6 equivale a 70,56. Repare então que nós estamos ainda bem acima, né, no nosso eixo positivo. Mas reparem que o valor ele está o quê? O valor está diminuindo. Então, com essa tendência, se no caso nós prosseguimos diminuindo esse valor negativo de x, a gente tende a aproximar da nossa raiz, né, que é o que a gente quer encontrar. Temos agora f de menos 3, que vai ser igual a menos 3 ao quadrado, menos 5 vezes menos 3, mais 4,56. Realizando essa operação aqui, nós temos o resultado igual a 28,56. Apenas para preencher a tabela aqui, nós vimos que o f de menos 6 também é positivo. E o f de menos 3 agora também é positivo, né? Vamos prosseguir então para o f de 0, que é o próximo valor de x aqui na nossa tabela, né? O f de 0 é mais simples nesse caso, né? Basta nós usarmos aqui 0 ao quadrado, que vai ser igual a 0, né, obviamente,
menos 5 vezes 0, que vai ser igual a 0 também, mais 4,56. O resultado vai ser o quê? Um resultado novamente positivo. Prosseguindo então com a tabela, nós temos que o próximo valor de x é igual a 3. Então o f de 3 ele equivale ao quê? 3 ao quadrado, que esse valor vai ser igual a 9, né? Menos 5 vezes 3, menos 15, mais 4,56. Quando nós usarmos o x igual a 3, o f de 3 vai ter o valor de menos 1,44. Reparem que agora o f de 3 ele é negativo, né? Então, nós tínhamos que o f de 0 era positivo e o f de 3 é negativo. Então, entre o intervalo de x igual a 0 até x igual a 3, nós temos pelo menos uma raiz, né? Pelo menos uma raiz dentro desse intervalo. A gente poderia verificar se existiria somente uma raiz por meio do método da derivada, né? Para verificar se os sinais eles são iguais. Ou então a gente pode prosseguir com a tabela para tentar encontrar outra raiz, uma vez que a nossa função é de segundo grau, né? Então a gente pode tentar encontrar a próxima raiz, né, de acordo com a nossa tabela aqui com os valores de x. Então, aproximando agora o x igual a 6, nós temos que a nossa f de x, f de 6 vai ser igual a 6 ao quadrado, menos 5 vezes 6, mais 4,56. E reparem que esse resultado agora ele é igual a 10,56. Ou seja, nós tivemos novamente uma troca de sinal. Então, entre o intervalo de x igual a 0 até x igual a 3, nós encontramos uma raiz. E agora, entre o intervalo de x igual a 3 e x igual a 6, encontramos a segunda raiz, visto que o sinal da f de x, ele novamente foi invertido, né? Então, nesse caso, a gente não precisa nem calcular o f de 9, mas eu vou apenas fazer para mostrar para vocês o valor, né? O f de 9 vai ser igual a 9 ao quadrado, menos 5 vezes 9, mais 4,56, que é igual a 40,56. Repare o seguinte, no início, quando nós usamos o x igual a menos 9, tivemos um valor positivo alto, né? Esse valor ele decresceu, 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 até chegar no valor negativo. Em seguida, ele voltou para o valor positivo em y, né? E foi crescendo novamente. Ou seja, existem apenas duas raízes, né? E as raízes se encontram, uma entre o intervalo de x igual a 0 e x igual a 3, e a outra entre o intervalo de x igual a 3 e x, no caso de x igual a 3 até x igual a 6, né? Pois bem, encontramos o intervalo então. Quais são os intervalos? Vou colocar aqui I1 é igual ao intervalo de 0 até 3, 0 a 3. E agora temos que o I2 é igual ao intervalo de 3 até 6. Continuando então, nós temos os dois intervalos, vamos encontrar então as duas raízes, né? Uma para cada intervalo. Para a raiz número 1, vamos usar o intervalo número 1. Repare que o número menor vai ser o nosso A, né? Será escolhido como o nosso A, e o número maior será escolhido como o nosso B, né? Então, reparem que o nosso A, deixa eu verificar se essa tabela aqui ela consegue, sim, consegue. O nosso A vai ser o 0 e o nosso B vai ser o 3. Isso na iteração número 1, na primeira operação aqui do nosso algoritmo, né, de bissecção. E repare o seguinte, o A igual a 0, o B igual a 3. O X, nesse caso o xn, x1, ele vai ser sempre a média aritmética entre o A e o B. Ou seja, o X, nesse caso o x1, vai ser igual à soma do A mais o B, dividido por 2. Nesse caso, 3 mais 0 é igual a 3, dividido por 2 é igual a 1,5. Agora a gente faz o cálculo de quê? O cálculo de cada um dos f's aqui, para a gente analisar os sinais de cada um dos f's, né? Então, primeiro passo, f de A1. Nesse caso, vamos usar novamente essa função f de x igual a x ao quadrado menos 5x
mais 4,56 para cada um dos valores de A, B e de xn, né? Então, reparem que o AN é igual a zero, né? Então, nós temos que o f de, no caso, o A1 é igual a zero. Então, o f de A1 é igual ao f de zero, que é igual a zero ao quadrado, opa, zero ao quadrado, deixa eu lembrar qual que é a função aqui, menos 5 vezes zero, mais 4,56. Esse valor é igual ao quê? 4,56. 4,56. Esse é o f no caso de A1, né? Vamos agora para o f de B1. Nós sabemos que B1 é igual a 3, né? Então vamos encontrar o f de 3. Então nesse caso o f de 3 vai ser igual a 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 4,56. Esse resultado vai ser igual a menos 1,44. E por fim encontraremos quem também? O f de x1. Né? Nesse caso o f de x1 vai ser igual ao f de 1,5, porque o x1 equivale a 1,5, né? Nós encontramos esse valor fazendo a média entre A e B. E o f de 1,5 vai ser igual a 1,5 quadrado, menos 5 vezes 1,5, mais 4,56. Teremos um resultado aqui, menos 0,69. Então, nós temos o f de B menos 1,44 e o f de xn menos 0,69. Reparem que a gente pode encontrar também o intervalo, o tamanho do intervalo B menos A, né? O B menos A, então, 3 menos 0, estamos com o intervalo igual a 3 ainda, é um intervalo bem extenso, a gente tem que diminuir esse valor até chegar pelo menos 0,1, né? Então, reparem que aqui agora nós temos o seguinte, o f de A ele é positivo, né? Então, para o valor de A igual a 0, o nosso f de 0 é positivo, está acima do eixo. O nosso f de b ele é negativo e o f de x também é negativo. Nesse caso, como esses dois valores são negativos, né, o próximo b ele vai ser substituído pelo antigo valor de x, uma vez que os dois sinais dos f's, no caso de b e x, são iguais, são negativos, né? Então, reparem que nós temos agora o nosso b2 vai ser igual a 1,5. O nosso a, no caso 2, continua sendo zero, a gente não altera o valor do a, porque ele possui sinal diferente, né, desses dois valores aqui. E também o nosso x agora terá que ser calculado, né? Vai ser novamente a média entre o a e o b. Então basta fazer 1,5 mais 0, que é igual a 1,5 dividido por 2, que nesse caso é igual a 0,75. Encontramos os valores de A2, B2 e X2, né? Basta agora fazer novamente a operação aqui para verificar os valores de F. Mas olha que interessante, nós temos aqui que o A não foi mudado, né? Então, o F de A2 é novamente igual ao F de 0, porque o A equivale a 0 ainda, o A2 equivale a 0. Então, a gente pode apenas copiar esse valor aqui para a próxima, para, no caso, a nossa tabela de F de A2. O B, no caso, ele foi alterado para 1,5, mas reparem que o x1 ele era igual a 1,5. O B2 também é 1,5, então, reparem que nós calculamos aqui o que? O F de 1,5, que equivale a quanto? Menos 0,69. Então, nesse caso, o F de B2 vai ser igual ao quê? Menos 0,69. Por quê? O B2 equivale a 1,5, certo? Que era o antigo valor de x1, né? E o F de 1,5 tem esse valor aqui, nós calculamos anteriormente. Basta calcular o que agora? O nosso valor de F de x2, nesse caso. O F de x2 vai ser igual ao F de 0,75, que vai ser igual a 0,75 ao quadrado, menos 5 vezes 0,75, mais 4,56, que nesse caso vai dar 1,3725. Então, aqui nós teremos que o nosso f de x2 vai ser igual a 1,3725.
Perfeito. Repare que nosso intervalo agora ele diminuiu, não diminuiu pela metade, porque o nosso b equivale a 1,5, o a equivale a 0. b menos a, 1,5 menos 0 é igual a 1,5. Pois bem, continuamos agora com a mesma análise, né? Reparem que agora o nosso f de A2 ele é positivo, assim como também o f de x2. Então nós vamos aproximar agora em relação a A. Então, como os dois sinais são iguais, o f de x e o f de A, o próximo A, que é o A3, ele vai ter o mesmo valor de quem? Do x antigo, que é o x2. Então, em vez de ser 0, o nosso A vai ser o quê? O nosso A3 vai ser igual ao nosso valor de x2. Por que isso? Porque o nosso valor de f de A2 tinha o mesmo sinal do valor de f de x2. Sempre a análise é feita com base no sinal dos f's, tá bem? Continuando então, reparem que mudamos o A, o B continua com o mesmo valor, que é aqui 1,5, né? Agora o X ele vai ter um valor diferente, um valor distinto, né? Vai ser a média entre esses dois termos aqui, de A3 e B3. Fazendo aqui calculadora, desculpem, está em programador aqui. Científica, 1,5 mais 0,75 dividido por 2. Esse vai ser o nosso valor de x3, que é o novo x, né? 1,125. Então, calculamos já o valor de x3. Repare que o nosso valor agora do f de A3, né, o A ele equivale a quem? 0,75. E aí, nós temos calculados aqui, calculamos anteriormente, o f no caso também de 0,75, que era o antigo quem? O antigo x2, né? Então, o f de 0,75, ele equivale, nesse caso aqui, a 1,3725, né? 1,3725. Esse é o valor de f de A3, né? Nosso A3 equivale a 0,75 e o f dele equivale a 1,3725. Repare que o B não foi alterado, né? O B2 é igual ao B3, ou ao contrário, o B3 continua sendo igual ao B2. E nós temos aqui então que o F continua o mesmo valor, menos 0,69, né? Um sinal negativo. Devemos calcular quem? Sempre calculamos o F de x, né? E o F no caso de x agora é o x3, que equivale a 1,125. Então o F de x3 é igual ao f de 1,125, que vai ser igual a 1,125 ao quadrado, menos 5 vezes 1,125, mais 4,56. O f de x3, só verificando aqui agora, ele equivale a 0,20625. Vai ser 0,206, eu vou arredondar para 3 aqui. E calculamos também a diferença entre o B, que é o B3, e o A, que é o nosso A3, né? Subtraindo 1,5 de 0,75, nós temos o resultado de 0,75. Repare que o intervalo ele está diminuindo, né? Esse intervalo ele está, a cada iteração ele vai diminuindo pela metade. Continuando agora para a quarta aqui, iteração do nosso método, né? Nós teremos A4, B4 e X4. Mas qual vai ser a alteração agora em relação a B e A? Reparem que o sinal de f de x3 ele é positivo, assim como também é o sinal de f de A3, né? Então, por esse motivo, o próximo A, que será o A4, vai ter o valor do antigo x, que é o x3. Então, basta adicionar o valor de x3 como nosso A4 com base na análise do sinal aqui. Sempre quando nós tivermos, né, o valor de f de x e o mesmo valor de f para A ou B, nós vamos alterar o A ou B com base nesse x anterior, tá bem? Então, o A foi alterado para o valor de x3, né? O B vai continuar com o mesmo valor. Opa. Repare que o intervalo ele está aproximando, né, no caso da nossa raiz. Então, o x vai ser novamente a média, né, entre A e B. Vai ser então 1,5 mais 1,125 dividido por 2, que será igual a 1,31
1,3125. Esse é o valor de x4, o valor que nós encontramos agora usando a média. Vamos lá. O f de A4 equivale a 1,125. Nós calculamos que o f de x3, que era o f de 1,125, é igual a 0,2, né? Repare que o A4 é igual a quem? O antigo x, que é o x3, né? Então, o f de x3 é igual também ao f de A4. Por esse motivo, então, nós temos que o f de A4 é igual a 0,600 e... Vou colocar aqui, vou apenas arredondar, né? Gerar um pequeno erro aqui, mas para a gente poder usar pelo menos 5 casas decimais. O f de b não alterou, a gente continua com o mesmo valor, porque b não foi alterado, né? Repare que b é o mesmo desde a segunda iteração. Pois bem, e continuamos agora, temos que calcular quem? O f de x4, né? Que é igual ao f de 1,3125, que é esse valor que nós encontramos para o x4, que é igual a 1,3125 ao quadrado, menos 5 vezes 1,3125, mais 4,56. Esse resultado, estamos na quarta iteração. Nós temos que o f de x é igual a menos 0,2798. Menos 0,2798. E por fim, nós temos agora que o intervalo que está sendo diminuído, né, a cada iteração, ele vai ser igual ao quê? B, que é 1,5, menos A, menos 1,125, que é igual a 0,375. Alunos, reparem, se vocês não estiverem diminuindo esse intervalo pela metade, o cálculo está sendo feito de forma errada, né? A cada iteração, nós diminuímos o intervalo pela metade, tá bem? Reparem sempre isso na hora da prova. Continuando com a análise, reparem que B menos A é igual a 0,375 e o exercício pediu o quê? B menos A menor do que 0,1. Estamos chegando lá, mas faltam alguns passos ainda. Vamos analisar os valores de f, né? O f de A é positivo, f de B é negativo e o f de x é negativo. Então agora o nosso B novo, que é o B5, vai ter o mesmo valor do x antigo, que é o x4. Então nós temos que o B novo, que é o B5, vai ter o mesmo valor do x antigo aqui. O A continua com o mesmo valor. E agora devemos calcular quem? Calcular o novo valor de x, que é a média entre A e B, né? Então, 1,3125, que é o valor de B novo, mais 1,125, que é o valor de A novo, dividido por 2. Calculamos a média e esse novo valor é o valor de quê? De quem? Do valor de x, que é o x5. Então, 1,21875. Calculando agora os valores de x, né? Repare que A não mudou. O A5 ele é igual a quem? Ao A4 aqui. Por esse motivo, então, o nosso valor de f de A também não se altera. Repare que o nosso novo B ele equivale ao nosso antigo x. Então, o novo valor de f de B equivale ao mesmo valor do antigo f de x, que é esse daqui. Então, posso copiar aqui. O f de B, então, B5 vai ser igual ao f de x4. Devemos calcular quem agora? Calcular o f de x5, né? Que é igual, o x5 equivale a 1,21875, então teremos 1,21875 ao quadrado, porque é x ao quadrado, né? Menos 5 vezes 1,21875, mais 4,56. O f de x5, ele equivale a menos 0,0484. Vamos arredondar novamente, né? Então, vou adicionar aqui menos 0,0484. E, novamente, fazendo a diferença entre B e A, o nosso intervalo, nós temos que 1,3125, que é o nosso valor de B, menos 1,125, que é o valor de A, equivale a 0,3125.
1875. Estamos quase dentro do nosso intervalo que a gente quer, né? De precisão que nós queremos. Eu vou apenas inserir uma linha abaixo aqui para a gente poder continuar. Então, nesse caso, nós temos agora a última iteração, porque nós chegamos em 0.18. Como ele cai pela metade a cada iteração, teremos no final 0.09, algo próximo a isso, né? Que é menor do que o nosso intervalo que a gente queria, que é de 0.1. Fazendo então a última vez, vamos analisar o antigo sinal, né, da iteração número 5. Nós temos que o f de A é positivo, o f de B é negativo e o f de X é negativo. Então, vou substituir quem? Né? O próximo B, que tem o mesmo valor de f, no caso do antigo x, né? Ele vai receber o valor de quem? Do antigo x aqui. Então, onde era B, nós vamos alocar esse valor de x para cá. Então, B6 vai equivaler a 1.21875. O A vai continuar com o mesmo valor, 1.125. Vamos calcular o que de novo? Vamos calcular o novo x agora, né? Fazendo a média entre o valor de A e o valor de B. 1.21875, que é o valor de B, mais 1.125, que é o valor de A, é igual a 2.3475. Por 2 vai ser igual a 1,171888, né, para arredondar. E reparem que o f de A não vai alterar, porque o A não alterou, né, da iteração passada para agora, então eu posso copiar esse valor aqui. Repare que o B que nós temos agora, que é o B6, ele equivale ao nosso x5, ou seja, o f de B6 vai ser igual ao f de x5. Copiei para cá. Falta calcular apenas quem? O f de x6, que é o nosso novo x, né? Que é a raiz que nós estamos procurando. O f de x6, então, ele equivale a 1,17188 ao quadrado, menos 5 vezes 1,17188, mais 4,56. Reparem que esse f de x6 ele vai equivaler a 0,07391. 0,07391. E agora o intervalo, basta fazer a subtração entre B e A. 1,21875 menos 1,125, na verdade, teremos o quê? 0,09375. 0,09375. Olha que interessante. Nós temos que a precisão nossa, B menos A, essa precisão ela é menor do que quem? A precisão que o exercício pediu, né? Menor do que 0,1. Então, nós chegamos ao final do nosso exercício. Quais são os valores importantes aqui? Nós temos o seguinte, quando x equivale a 1,17188, nós temos que o f de x ele equivale a 0,07391. Ou seja, nós encontramos algo próximo à raiz, de fato, aí, dessa função. Olha que inicialmente nós tínhamos valores bem acima, né? Em módulo, digamos assim, 0.69, 1.37, 0.2, 0.27. E sempre nós tentamos aí diminuir, né, esse valor até chegar a um valor próximo de quem? De zero, que de fato é quando nós temos a raiz que se aproxima a 1,17188. Novamente, métodos numéricos eles apenas nos fornecem o quê? Aproximações das raízes, né? A gente pode conseguir encontrar a raiz de fato, mas no geral são aproximações que a gente consegue, que a gente geralmente encontra, né? Nesse caso, então, encontramos algo bem próximo a zero para o x equivalendo a 1,17188. Pois bem, façam vocês em casa, por favor, a raiz número 2. Eu vou passar aqui o valor final. Deixa eu só abrir aqui agora. Nós teremos na última coluna, né, na última linha no caso, linhas abaixo. Na última iteração, teremos que o XA equivale a 3.75.
O XB equivale a 3.843775. O XN equivale a 3.796875. O F de A ele vai estar com valor igual a menos 0.1275. O F de B vai ter o valor de 0,11566. E o F de XN vai ter o valor de menos 0,0081, com intervalo final de 0,09375. Tentem chegar nesses valores na última iteração, né? E qualquer dúvida podem postar, por favor, lá no sistema para eu poder ajudar vocês, tá ok? Muito obrigado e vou gravar agora a próxima aula do próximo exercício.